28 do livro de Gênesis. Aqueles que gostaram, por favor, digam amém. Amém. Nos diz assim: e partindo dali, ele cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. E você diz amém? Por favor, que você sentar aqui, na palavra de Deus. Queridos irmãos, irmãs, servos e servas do Altíssimo, quem deve ouvir, você pode dizer amém? A título de informação, o livro de Gênesis, a partir do capítulo 11, na verdade, a partir do final do capítulo 11, na frente do 50, registra um período histórico conhecido como dispensação patriarcal. O livro de Gênesis, capítulo 11 ao capítulo 50, registra um período histórico conhecido como dispensação patriarcal. A dispensação patriarcal refere-se a um período no qual Deus se revelou aos seus servos, os patriarcas, os nossos pais da fé, mas especificamente Abraão, Isaac e Jacó. Ao lermos o texto bíblico, perceberemos que o período patriarcal foi marcado por alguns fatos e características que eles são peculiares. O período patriarcal foi marcado por alguns fatos e características que são exclusivos desse período. A fim que os irmãos possam compreender, vou exemplificar, apresentar alguns exemplos. Se não vejamos, também o período patriarcal foi marcado pela longevidade. Isto é, no período dos patriarcas, as pessoas viviam bastante. Podemos ver, por exemplo, no capítulo número 25, versículo número 7 do livro de Gênesis, que o patriarca Abraão viveu cerca de 175 anos. De acordo com o capítulo 35 de Gênesis, versículo número 28, o patriarca Isaac viveu cerca de 185 anos. De acordo com o capítulo 47 de Gênesis, versículo número 28, o patriarca Jacó viveu cerca de 147 anos. A Bíblia ainda faz referência a um outro personagem, que é o patriarca Jó. Segundo alguns estudiosos, viveu aproximadamente 200 anos. Os irmãos vão concordar comigo que, em comparação com os dias atuais, as pessoas do período patriarcal viveram bastante. Uma segunda característica que marcou o período patriarcal foram as peregrinações. Os patriarcas são identificados na Bíblia como verdadeiros peregrinos, alguém que caminhou sobre essa terra. Podemos ver, por exemplo, no capítulo 20 do livro de Gênesis, versículo número 1, o patriarca Abraão peregrinando na terra de Gerar, terra dos filisteus. Podemos ver no capítulo número 26 de Gênesis, versículo número 6, o patriarca Isaac também peregrinando na terra de Gerar. No Salmo 105, verso número 23, o salmista declara dizendo que o patriarca Jacó peregrinou na terra de Sem. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 19, veremos o escritor dizendo que pela fé os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó peregrinaram na terra da promessa, como se estivessem em terra alheia, em terra estranha. Então eles de fato eram peregrinos. Olha, tanto a Bíblia como a arqueologia apontam para dois objetos que fizeram parte e que serviram e servem como evidência das peregrinações patriarcais. Vamos lá? A Bíblia, assim como a arqueologia, apontam para dois objetos que servem como evidência das peregrinações patriarcais. Servem para mostrar que de fato Abraão, Isaac e Jacó peregrinaram na terra da promessa.
são os poços. O segundo objeto que a Bíblia apresenta são os altares. Ou seja, no período patriarcal, durante as peregrinações, os patriarcas foram cavadores de poços e edificadores de altares. Nós podemos ver ainda no livro de Gênesis, como em alguns outros livros, esses fatos sendo narrados. Por exemplo, no capítulo 21, versículo 30 de Gênesis, nós veremos a Bíblia fazendo referência ao poço de Abraão. Capítulo 26 de Gênesis, versículo de número 25, a Bíblia faz referência ao poço de Isaac. Capítulo de número Evangelho escrito por João, capítulo de número 4, versículo de número 6, a Bíblia faz referência, ao poço de Jacó. Então nós vemos que esses patriarcas de fato foram cavadores de poços. Uma informação interessante, quando nós lemos o capítulo 4 do Evangelho de João, nós temos aquele cenário, aquele episódio no qual Jesus aparece em Samaria, na cidade de Sicá, e ele se aproxima do poço de Jacó, que também é identificado como fonte de Jacó, e ele encontra ali uma mulher samaritana. A mulher samaritana vai até o poço para buscar água. Jesus pede água para aquela mulher. Quando nós lemos essa narrativa, nós podemos identificar, a Bíblia vai dar ênfase a duas fontes que estavam ali presentes: a fonte de Jacó e a fonte espiritual, a fonte celestial, que é o próprio Cristo. A fonte de Jacó é uma fonte naturalmente da terra, cavada por Jacó, enquanto que a fonte celestial, que é Cristo, é uma fonte espiritual. E o próprio Jesus dá ênfase à grande diferença entre a fonte de Jacó e a fonte espiritual, que é no efeito da água. Jesus olha para a mulher e diz assim: quem bebe água dessa fonte aqui, da fonte de Jacó, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, Jesus é a fonte que nós precisamos. Você percebe? Os patriarcas foram cavadores de poços, mas além de serem cavadores de poços, eles também foram edificadores de altar. Quando você lê novamente o livro de Gênesis, você percebe isso. Podemos ver, por exemplo, no capítulo 12 de Gênesis, e também o capítulo 13, nós veremos o patriarca Abraão cavando ou edificando altares em diferentes lugares. Por exemplo, no capítulo 12, versículo número 7, nós encontramos Abraão edificando um altar em Siquém. No versículo 8, Abraão está edificando um altar em Betel. No capítulo 13, versículo 18, Abraão está edificando um altar em Hebron, nos carvalhais de Mamre. No capítulo 25, versículo 26 de Gênesis, no capítulo 26, versículo 25 de Gênesis, encontramos Isaac erguendo um altar em Berseba. Capítulo 33, versículo 20 de Gênesis, Jacó está edificando um altar em Salém. Então o que nós podemos verificar é que de fato os patriarcas eram cavadores de poços e edificadores de altar. E esses dois objetos apontam para duas realidades. Os poços revelam, apontam para o compromisso que os patriarcas tinham com a terra, enquanto que os altares apontam para o compromisso que os patriarcas tinham com os céus. Quando eles queriam saciar a sede do corpo, eles iam para o poço, mas quando eles queriam saciar a sede da alma, eles iam para o altar. O poço extraía, tinha a função de fornecer água, mas era do altar que vinha o fogo que alimenta a nossa alma. Sabe qual é o problema de algumas pessoas, irmãos? Pessoas que estão na igreja e que não conseguem progredir na sua vida com Deus, que dedica-se demais, investe demais nos poços. E poços aqui fala de vida terrena. E não há um problema em você ter seu compromisso com a vida terrena, seu trabalho, seu dia a dia, seus projetos. O problema é você não ter compromisso com o altar.
com a vida espiritual. Então tem gente que investe demais no poço, está cavando muito poço, está ignorando o altar, não tem tempo para cultuar, porque está cavando poço, não tem tempo para vir na escola bíblica, está cavando poço, não tem tempo para estar no culto de ensino, está cavando poço. O problema é que quando a crise chega, o que nos mantém de pé não é a água que está no poço, é o fogo que vem do altar. Então Deus está à procura de homens e mulheres que entendem a importância do altar. Precisamos edificar o altar. Então os patriarcas, senhoras e senhores, cavavam poços, mas não abriam mão da vida do altar. Entendiam que os poços, a presença dos poços não anulavam a presença do altar. Que o meu compromisso com a terra não justifica a minha falta de compromisso com o céu. O meu compromisso com os meus projetos pessoais não justifica a minha vida sem oração. O meu compromisso com os meus interesses, meus projetos, não justifica a minha falta de interesse em buscar a Deus. Então os patriarcas são exemplo para nós de um equilíbrio. É necessário cavar poço, mas precisamos valorizar o altar. Entende? Se Deus te então os patriarcas cavavam poços e edificavam o altar. Agora veja os irmãos, que além, eu apresentei aos irmãos aqui dois fatores que caracterizaram o período patriarcal. Primeiro, a longevidade, eles viveram muito. Segundo, as peregrinações, eles caminharam bastante. Terceiro fator, o terceiro fato que caracterizou o período patriarcal foram as crises. Sim, uma semeia, as crises acompanharam a vida dos patriarcas. E é curioso, irmãos, meu amigo David Marcos, que o livro de Gênesis dá ênfase ao mesmo tipo de crise que se repetiu na vida dos três patriarcas. Uma crise de aspecto natural, social e econômico. É uma crise que é marcada pela sequidão. A crise refere-se a um período em que a chuva não caía, a terra não produzia, e os moradores desta terra se viam na necessidade de migrarem para outra terra, uma vez que naquela época a grande maioria vivia da agricultura. E a frase que o livro de Gênesis utiliza para identificar essa crise é a frase fome na terra. Quando você lê, por exemplo, o capítulo 12 de Gênesis, versículo 10, a Bíblia usa a frase fome na terra no período patriarcal. No capítulo 26 do texto que nós lemos, capítulo 16 de Gênesis, versículo 1, a Bíblia usa a frase fome na terra na época de Isaac. No capítulo 41 de Gênesis, versículo 24, a Bíblia usa a frase fome em todas as terras, na época de Jacó e na época de José. Os irmãos percebem que a crise não é seletiva. A crise que vem para Abraão é a mesma crise que vem para Isaac, e a mesma crise que vem para Jacó. Fome na terra. A crise faz parte da vida de um homem e de uma mulher de Deus, independente da faixa etária, independente da região geográfica, independente das circunstâncias, independente se você ora mais, se você ora menos, a crise vem. E a pergunta que não quer calar em relação a esse fato é: o que fazer quando a crise vem? O que fazer quando a crise chega? Seria bom se você estivesse com a Bíblia aberta. No capítulo 26 de Gênesis, a crise veio da época de Isaac. Veja, capítulo 26, versículo 1, começa exatamente com a frase: e havia fome na terra. E havia fome na terra. A crise chegou, a chuva parou de descer, a terra secou, parou de produzir. E agora, o que fazer? A Bíblia nos mostra, irmãos, que o patriarca Isaac resolveu tomar suas decisões. Quem me ouve diz amém? Resolveu tomar suas decisões baseando-se nas decisões de seu patrão. Veja, o patriarca Isaac morava na região de Laí-Roi. A essa altura, o seu pai Abraão já havia morrido. Isaac, juntamente com o seu irmão Ismael,
já haviam sepultado Abraão na cova de Macpela, no campo de Efron. Abraão estava morto. Isaac estava na terra de Laivói. Quando a sequidão veio, quando a fome chegou na terra, o que ele faz? Ele vai para a terra de Gerar. Vamos lá, irmãos. Ele sai de Laivói e vai para a terra de Gerar. Por que Gerar? Porque foi para Gerar que o seu pai também foi na mesma ocasião que houve a crise. Então ele vai para Gerar, porque foi para Gerar que Abraão foi. O texto vai deixar claro que Isaac tinha a intenção de descer para o Egito. Você vê isso no versículo de número 2, quando Deus estava dizendo: não desça para o Egito. Deus não daria essa ordem se Deus não soubesse que essa era a intenção de Isaac. Então o texto deixa subentendido que Isaac, depois de ir para Gerar, pretendia descer para o Egito. Pergunta: por que o Egito? Primeiro, porque foi para o Egito que o seu pai Abraão desceu, no capítulo 12, versículo 10 de Gênesis. Segundo, porque o Egito era a terra mais confiável naquela ocasião. No tempo de seca, o Egito era a terra que era nutrida pelo Nilo. Então estavam todos descendo para o Egito. Veja, irmãos, Isaac estava seguindo o mesmo caminho de seu pai Abraão. Isaac estava refazendo o percurso. A crise veio, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a ação de alguém que agiu no tempo da crise e deu certo. Quando a crise veio, o que meu pai Abraão fez? Foi para Gerar. Então eu vou para Gerar. A crise chegou também em Gerar. O que Abraão fez? Foi para o Egito. Então eu também vou para o Egito. No entanto, irmãos, a Bíblia, ela aponta, ela tem como autor principal Deus. É importante daí fazer isso aqui. O assunto principal da Bíblia não sou eu. O assunto principal da Bíblia não é você. Muitas vezes nós cantamos louvores que massageiam o nosso ego e a gente fica feliz, mas esquecemos que não é sobre você, não é sobre Isaac, não é sobre Abraão, não é sobre Jacó, é sobre Cristo, através dele. Aleluia! Então Deus, no final das contas, deve ser glorificado em Abraão, em Isaac, em Jacó, em mim e em você, porque no final das contas Ele é o Senhor da história. E como Ele é o Senhor soberano, Ele intervém, Ele aparece para Isaac, capítulo 6, você que está com a Bíblia aberta, versículo número 2, Ele libera uma palavra de ordem dizendo: não desças ao Egito. Eita Deus! Habita na terra que eu te disser. Versículo 3, parte A: peregrina nesta terra qual? Gerar. Vamos lá. Deus aparece para Isaac, que estava em Gerar, que pretendia descer para o Egito, e disse: Isaac, não desça para o Egito. Ora, mas Abraão desceu. E Deus está dizendo: Isaac, não desça. Veja, irmãos, quando nós lemos esse texto, capítulo 36, podemos extrair algumas verdades, podemos extrair algumas lições. E a primeira lição sobre o que fazer quando a crise chega está exatamente no versículo 2. A primeira coisa que nós devemos fazer no momento da crise é seguir a orientação divina, mesmo que isso contrarie a opinião pública. Vou repetir: a crise chegou, o que eu preciso fazer? O que todos estão fazendo? Não, eu tenho que fazer aquilo que Deus me orientou a fazer. Abraão desceu para o Egito, mas Isaac não vai descer. Eita Deus! Estão todos descendo para o Egito, mas Deus está dizendo para Isaac: fique em Gerar. Estão todos semeando no Egito, mas Deus está dizendo para Isaac: semeie em Gerar. Estão todos investindo no Egito, mas Deus está dizendo: invista em Gerar. Estão todos acreditando no Egito, mas Deus está dizendo: acredite em Gerar. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? Deus está tirando Isaac da sua zona de conforto, está chamando Isaac para investir no campo do improvável. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: Isaac, invista onde ninguém quer investir, trabalhe onde ninguém quer trabalhar, semeie onde ninguém quer semear, até mesmo porque se
você semear onde todo mundo já semeou, você vai colher o que todos já colheram. Agora, se você semear onde eu estou mandando você semear, você vai colher aquilo que ninguém jamais colheu. Então obedeça, siga a minha orientação. Aleluia. Então o segredo, irmãos, não é seguir o que todo mundo faz, é seguir com a semeia aquilo que Deus está orientando, mesmo que não faça sentido. Existem posições. A primeira é que se a crise veio, o que eu preciso fazer? Eu preciso de uma orientação divina e seguir, mesmo que essa orientação contrarie a lógica da sociedade. Segunda coisa a fazer quando a crise veio, quem me ouve diz amém? Segunda coisa, segunda lição que esse texto nos revela é que o segredo da prosperidade no tempo da crise, eu repito, a crise vem para todos. A crise pode ser de aspecto financeiro, econômico, pode ser de aspecto social, pode estar relacionado à sua saúde. A crise pode vir na sua vida conjugal, uma enfermidade que pode surgir de uma hora para outra. E a pergunta é: o que fazer? Primeiro, você tem orientação divina. Segundo, a segunda verdade que nesse texto, o capítulo 26 vai nos revelar, é que o segredo para prosperar na crise não está na terra, Meu Deus, em que no solo que você vai semear, na qualidade do solo, nem tampouco na qualidade da semente. verdade. Repetindo, o segredo quando a crise vem, eu preciso prosperar, não está na terra, na qualidade do solo, é claro, usando a tecnologia, nem tampouco na qualidade da semente. Porque se fosse assim, Deus falaria para Isaac: Isaac, vai para o Egito, porque de fato o Egito é uma terra fértil. Não, o segredo para prosperar, irmãos, isso aqui é básico para quem é igreja. O segredo para prosperar no tempo da crise, também no tempo da mudança, não está na qualidade da semente, não está na qualidade do solo, está na sua disposição em obedecer a voz de Deus. Deus aparece para Isaac e diz: Isaac, semeia nessa terra. Fica na terra que eu te disser. Veja, irmãos, se você estiver na Bíblia aberta, você vai perceber, a partir do capítulo 13, a partir da parte B, Deus faz algumas promessas para Isaac. Olha o que ele diz. Primeiro, eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti a tua descendência darei todas essas terras, confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Versículo 4: multiplicarei a tua descendência. Entre tantas promessas, três se destacam. Primeiro, serei contigo. Segundo, te abençoarei. Terceiro, multiplicarei a tua descendência. Agora notem que antes das promessas, o que é que vem? Exigência, ordem. Não desça, fica na terra que eu te disser. Você percebe que esse padrão se repete. Isso não é novo. Deus já tinha feito a mesma coisa com Abraão. Aleluia. Deus aparece para Abraão no capítulo 12, e é muito comum nós darmos ênfase às promessas de Deus. Deus faz algumas promessas, entre elas três específicas. Primeiro, promessa pessoal: te abençoarei, engrandecerei teu nome. Segundo, promessa de aspecto nacional: de ti farei uma grande nação. Terceiro, promessa de abrangência internacional: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Porém, antes das promessas, o que vem? Exigência, ordem. Deus olha para Abraão e diz assim: sai da tua terra. Segundo, sai do meio da tua parentela. Terceiro, sai da casa de teu pai. Sai da tua terra. O que Deus está dizendo para Abraão é: Abraão, eu tenho uma terra para você, eu tenho bênçãos para você, mas primeiro, rompe com o passado que te impede de viver o futuro que eu tenho para você. Sai da tua terra. Segundo, sai do meio da tua parentela, ou seja, rompe, Abraão, rompa com relacionamentos que te impedem de se relacionar comigo. Terceiro, sai da casa de teu pai. O problema não é o pai de Abraão já tinha morrido, o problema era a casa. Porque a casa de Abraão, a casa do pai de Abraão, não dá de idolatria. Então o que Deus estava dizendo é: sai do ambiente que te impede de viver meu projeto que eu tenho. Eita Jesus! Os irmãos percebem? No capítulo 12 de Gênesis, o que nós temos? Deus faz exigências e depois promessas para Abraão. E agora, no capítulo 26 de Gênesis, Deus faz exigência
e promessas para Isaac. Então, antes das promessas vem a exigência, vem a ordem, habita na terra de exigência. Veja, irmãos, isso é tão verdade que o próprio Deus, nesse capítulo 26, versículo número 5, ele usa Abraão como referência. Deus não deu ordem para Abraão no capítulo 2, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do pai, deu ordem. E o que Abraão fez? Obedeceu. Agora no capítulo 26, versículo número 5, olha o que Deus fala para Isaac: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, Isaac obedece, porque Abraão, teu pai, também obedeceu. Aí no versículo 6, o que é que você tem, irmãos? A obediência de Isaac. Olha o que diz no versículo 6: assim habitou Isaac em Gerar. Deus falou para Isaac: habita em Gerar, no versículo número 3. Agora no versículo 6, nós temos a obediência de Isaac. Assim habitou ou peregrinou Isaac em Gerar. Agora veja, versículo número 12, o que nós temos? A consequência da obediência. Ele semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas. Por quê? O Senhor o abençoava. Versículo número 13: e engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Irmãos, o nosso problema muitas vezes, alguns de nós, é darmos ênfase ao versículo 12 e ao versículo 13. Qual é a ênfase? Ele semeou e colheu muito, ele enriqueceu e engrandeceu. Eita Deus, porque antes de semear e colher muito, aleluia, antes de enriquecer e se engrandecer, ele obedeceu. Eita Jesus lindo, aleluia. Conhece, irmão, de que Deus vai te abençoar, Deus vai te enriquecer, se você levantar sua mão no barulho do seu glória. Isso não existe. Primeiro você obedece, Deus te abençoa, Deus te enriquece e a bênção é individual. Aleluia. Então veja, Isaac obedeceu. E sabe o que me chama a atenção? Veja comigo o versículo número 12. Ele diz que que Isaac semeou naquela mesma terra e colheu. Isaac semeou naquela mesma terra e colheu. Isaac semeou naquela mesma terra e colheu. São vocês e colheu. Olha, irmãos, o escritor Moisés, ele está falando de semeadura. Está falando de semeadura, não é isso? Ele semeou e colheu. Agora, quando você lê o capítulo 5 de Lucas, você tem um registro interessante, quando Pedro, Tiago e João, que ainda não eram discípulos de Jesus na ocasião, tinham trabalhado a noite inteira, lançaram a rede sobre o mar e nada pescaram. Você pode imaginar comigo esse cenário? Alguém que trabalhou a noite inteira, a noite inteira, é muita coisa, irmão. Você trabalhar a noite inteira é extremamente cansativo. E chegar no início do dia, se dá conta que você não pescou nada. Imagina qualquer, independente da área que você trabalha a noite inteira e chega no dia seguinte a informação de que você não vai receber um centavo pelo seu trabalho. É o que aconteceu com esses 3 homens. Trabalharam a noite inteira e não apanharam nada. Jesus, na manhã seguinte, está à margem do mar da Galileia, pregando para a multidão, dentro do barco de Pedro, que ainda não era seu discípulo. Pedro está lavando as redes, frustrado, cansado, e ouvindo Jesus pregar para a multidão. Jesus então depois despede a multidão, chama Pedro, Tiago e João e diz assim: faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus, irmãos, libera uma palavra de ordem para aqueles 3 homens, quando eles ainda nem sequer eram discípulos. Pedro, o mais comunicativo, olha para Jesus e diz assim: mestre. Ele não era discípulo, mas chama Jesus de mestre. Por quê? Porque ele ouviu Jesus ensinando para a multidão. Então ele sabia que Jesus era mestre. Ele argumenta dizendo: nós trabalhamos a noite inteira. Em outras palavras, o que Pedro está propondo ali? Qual a ideia de Pedro? Jesus entende de teologia, mas de pescaria, mano, eu entendo. Trabalhamos a noite inteira. Ou seja, o melhor horário para a nossa rede era a noite. E não deu certo. Agora vem Jesus falando para voltar ao mar alto, lançar a rede de novo de dia. Ele poderia simplesmente dizer: sobre as tuas palavras nós faremos. Mas antes disso ele argumenta: olha, nós trabalhamos a noite inteira,
no melhor período, não deu certo. Porém, o texto continua dizendo: e fazendo assim. Esta frase indica obediência. Mesmo não crendo, mesmo não entendendo nada, Pedro obedeceu. Aleluia. Então aqui a gente entende que você não precisa entender em relação à ordem de Deus. Eita, Deus maravilhoso. Fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes. Agora a pergunta é: quando você lê Gênesis capítulo 5, versículo 12, o escritor diz que Isaac semeou naquela mesma terra, colheu. Ele está falando de semeadura. Mas agora Lucas, no capítulo 5, está falando de pescaria. E fazendo assim, colheram. A lógica seria Lucas dizer: e fazendo assim, pescaram grande quantidade de peixes. Por que ele fala? Por que ele diz colheram? Porque a obediência é uma semente. Quando você obedece à voz de Deus, você colhe grandes, você adquire grandes colheitas. Então nessa tarde, irmão, aí, guarda essa palavra aí, essa pessoa obedeça a voz de Deus, siga a orientação divina. Tem grandes colheitas esperando para você, para sua casa, para sua família, para você. Quem recebe? Levanta a sua mão. Eita glória! Aleluia! Você que veio aqui para adorar a Deus, aleluia! A palavra de Deus para a sua vida nesta tarde. Haverá grandes momentos de colheitas para você. Aleluia. É possível que você já esteja passando, ainda há de passar por noites frustrantes, noites em que as coisas não vão dar certo, mas depois disso haverá uma manhã de pesca maravilhosa para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para o seu ministério, porque Jesus já entrou no seu barco. Apenas obedeça. Aleluia! Obedeça. Então veja, irmãos, veja, não vou demorar para ensinar, irmãos. Ele obedeceu, então você tem aqui a semente da obediência. No tempo da crise ele obedeceu. Quem obedece, prospera. Quem obedece, prospera. Ele prosperou, versículo 13, engrandeceu-se, enriqueceu-se e se tornou poderoso. Ele tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas. E muita gente a seu serviço. Veja, irmãos. Primeiro, ele seguiu a orientação divina, obedeceu a Deus. Agora veja isso aqui. Nós temos duas lições de Isaac. Primeiro, a lição da obediência. Segundo, a lição da humildade. Eu termino a lição da humildade. Porque, irmãos, quando você obedece, Deus te abençoa, Deus prospera. E quem prospera por causa da obediência, na Sineia, incomoda. Por que incomoda? Porque ocupa espaço. Isaac estava numa terra que ainda não era dele, terra de Gerar. E ele começou a crescer, irmão. Começou a prosperar. Olha o que diz o final do versículo 14: de maneira que os filisteus o invejavam. A prosperidade de Isaac, por causa da obediência, despertou a inveja. Mas não para por aí. Deixa comigo o versículo número 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu patrão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Olha só, ele prosperou por causa da obediência e de repente começou a incomodar. Vamos lá, irmãos. No capítulo 6 você encontra Isaac em 3 lugares. Primeiro, na planície de Gerar. Segundo, no vale de Gerar. E depois em Berseba. Deus fez Isaac prosperar nesses 3 lugares: na planície, no vale e em Berseba. Ele prospera nas planícies. Só que nas planícies de Gerar, os poços estavam abertos. Os poços cada um tinha acabado. Lembre-se que era um período de seca. Então Isaac não precisa se preocupar com poços, porque eles estão abertos. Ele só precisa se preocupar em secar. Porém, isso despertou a inveja dos filisteus que entulharam os poços. Aí chega o rei dos filisteus, versículo 16, Abimeleque, e olha o que ele diz a Isaac: aparta-te de nós. Por quê? Porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Irmãos, o que está incomodando Abimeleque? Não é o crescimento de Isaac, não é o fato de que Isaac está crescendo, é o fato de que ele está crescendo mais do que ele. É o problema do invejoso.
O invejoso não se incomoda com o fato de você crescer, desde que você não cresça mais que ele. O invejoso não se incomoda com o seu sucesso, desde que o seu sucesso não seja maior do que o seu. Eita Deus! Então a Bíblia está dizendo, ô Isaac, você está na minha terra, como assim? Na minha terra prosperando mais que eu, aparta-te de nós. Isaac se aparta, estou falando da humildade de Isaac. Isaac não discute, irmão. Ele vai, sai da planície e vai para o vale. Quando ele chega no vale, ele cava novamente os poços que estavam entulhados. Os poços de seu pai Abraão. O que acontece, irmãos? Veja comigo, versículo 19. Cavaram depois o servo de Isaac naquele vale, e ali acharam um poço de águas vivas. Isaac sai da planície, vai para o vale. Quando chega no vale, tem poços entulhados. Ele cava os poços e encontra águas vivas, ou seja, águas correntes, fontes de água. Os filisteus se aproximam de Isaac e dizem: esses poços são nossos, ou esse poço é nosso, essa água é nossa. O que Isaac faz, irmãos? Não discute, abre mão do poço. E aí, ele dá um nome para o poço. Veja comigo, versículo 20. Os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. E por isso chamou o nome daquele poço Ezeque. O que significa Isaac? Ezeque, contenda. Por quê? Porque, versículo 20, porque contenderam com ele. Isaac sai da planície, vai para Gerar, vai para o vale de Gerar, desentulha ou cava os poços, e quando cava na águas vivas, os filisteus que estavam na planície também vão lá em Gerar e dizem: essa água é nossa. Isaac diz: opa, querem contender conosco, não vamos entrar na contenda, fica com o poço. E deu o nome de Ezequiel, contenda. Aí Isaac sai daquela região, avança um pouco mais e cava outro poço. E olha o que acontece, versículo número 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Veja, Isaac não discutiu pelo poço de Ezequiel. Cavou outro poço, deu água. Os filhos dos nossos, esse poço é meu. Isaac pensa: não vale a pena contender. Entregou o poço e falou: esse poço agora se chama Sitna. A palavra Sitna é de origem hebraica, ela tem a mesma raiz da palavra do nome Satanás. De maneira que Satanás significa inimigo e Sitna significa inimizade. Então veja, primeiro poço, o poço da contenda. Isaac disse: opa, não quero me envolver com isso. Segundo, o poço da inimizade. Isaac diz: não quero me envolver com isso. Então ele cava no terceiro poço, deixa eu dizer. No terceiro poço, versículo 22, que é o texto que nós lemos, ele cavou o poço, deu água, e os filisteus não porfiaram, não discutiram, não reivindicaram. Aí ele olha para o poço e diz: bem, o nome desse poço vai se chamar Rehoboth, que significa alargamento, Aleluia. crescimento. Por que, Isaac? Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Aleluia. Ele obedece, os inimigos se levantam. Se você observar, versículo 14, versículo 20, versículo 14, 20 e 21, você tem três palavras-chave aqui. Versículo 14, inveja. Os filisteus tiveram inveja de Isaac. Versículo 20, contenda. Contenderam com Isaac. Versículo 21, inimizade. Tentaram fazer inimizade com Isaac. Verdade. Sempre que você se dispõe a obedecer a Deus, você se torna alvo de inveja, de contenda Meu Deus. e de inimizade. Agora vamos lá. Qual é a postura de Isaac? É a postura de neutralidade. É a postura de alguém que entendeu qual é a sua posição. Contenderam com Isaac, Marcos. Isaac não contendeu com ninguém. Fizeram inimizade com Isaac contra Isaac. Isaac não fez inimizade com ninguém. Invejaram Isaac. Isaac não invejou ninguém. Entulharam o poço de Isaac. Isaac não entulhou o poço de ninguém. Por quê? Porque quem está
debaixo de promessas grandes não vive brigando por causa de coisas pequenas. Vou repetir, irmão. Quem está debaixo de uma promessa grande não vive se envolvendo com coisas pequenas. Eu não vou me envolver com o poço da contenda, com o poço da inimizade. Por quê? Porque Deus não prometeu poços para Isaac. Deus prometeu terra para Isaac. E na terra que Isaac estiver, ele pode cavar quantos poços ele quiser. Porque a promessa de Deus é grande.